E aí, Nação 102, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um assuntinho diferente. A gente vai falar hoje com vocês de um assunto que é novo, mas não é novo. Quero falar para vocês hoje de filosofia política. Vou deixar um pouquinho do Nietzsche de lado, vamos deixar um pouquinho Sartre de lado, vamos falar um pouquinho de filosofia política. Primeira coisa para você entender filosofia política, você fica aqui com o WhatsApp ligado dessas coisas. Primeira coisa que você tem que entender de filosofia política é o que diabo é política. Né? Então, o que é política? Bom, eu tenho várias definições de política. Várias. A primeira delas, e é uma que é bem interessante, é como fazemos as coisas. Essa é uma das definições de política, é como fazemos as coisas. Fica melhor assim? Não, fica melhor assim. Eu acho que assim fica melhor. Vai bater luz ali de todo jeito. Não sei de onde está vindo essa luz. Tanto faz, velho. É como fazemos as coisas. Então, por exemplo, a política de uma empresa. Olha, a nossa política de trabalho é a nossa filosofia de trabalho. Então, nesse caso, política é sinônimo de filosofia ou, que é uma palavra mais chique, já trabalhei assim em algumas turmas, né? Também é sinônimo de paradigma. Paradigma. Tá ok? Então, a gente fala de a política da companhia, a política da empresa, a política da escola, né? Que é como nós fazemos as coisas. Segunda definição de política, é uma definição que a gente conhece, a gente que mora aqui em Brasília conhece muito bem, que política é a arte de enganar os trouxas. Ou seja, é aquela política tradicional, é aquela política do eu prometo, aquela dos candidatos que na época das eleições arregaçam as mangas, vão lá beijar criança. Esse ano nós não vai ter ninguém beijando criança e bebendo café de 4 anos atrás, justamente por causa do coronavírus, né? Mas vamos lá. É a arte de enganar os trouxas, é a política como roubar, a arte de bancar o Maluf, bancar o Lula, bancar o Roberto Jefferson, bancar qualquer um desses políticos aí, filho de uma égua que fica roubando a gente. Terceira definição, aí a gente entra num campo mais filosófico, que é a grega. Política está ligada diretamente à ética. Então, política está ligada diretamente à ética. Ética é aquilo que eu faço no meu particular. Ética é o meu cuidado com o próximo, é o meu fazer com o próximo, é aquilo que me faz melhorar a moral, mas com o próximo. E política é a ética na vida pública. Coitado dos gregos, cara, não conhecia nada da gente. E finalmente a definição que nos interessa, né? Que é, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas tá nem aí. A arte de governar. Ou, em bom português, a arte de exercer o poder. Tá, Betão, mas eu ainda não entendi esse lance. Por que um campo da filosofia vai estudar só a política? Porque é necessário, cara. Para a gente entender como é que a política funciona, para a gente entender como é que esse negócio todo rola. Então, o que nos interessa aqui é a partir daqui, ó. Política como ética na forma dos gregos, e a partir daqui a gente entender como uma arte de governar. Tudo bem? Então vamos nessa. Me diz aí,
Qual a definição de política que você considera mais adequada? Pensa um pouquinho e a gente continua. Se você pegar lá a definição dos gregos, lá antigo, nas cidades-estado, você vai encontrar que política refere-se a uma área específica das relações existentes entre os indivíduos de uma sociedade. Olha só, neste ponto, queremos entender o fenômeno político. Se a gente quer entender o fenômeno político, né, a gente deve começar estudando as características que distinguem dos demais fenômenos sociais. E para isso é que entra a filosofia política, para a gente não confundir esse negócio. Seja qual for o conceito de política que a gente trabalha dos gregos para cá, seja qual for o conceito de política que a gente trabalha dos gregos para cá, ele vai estar relacionado sempre com a questão do poder e ele vai estar relacionado sempre com as questões de um conceito muito bacana, muito interessante, que é o conceito do bem comum. Acho que eu preciso apagar esse quadro. Então vamos lá, é o conceito do bem comum. Mas o que é o bem comum? O bem comum é aquilo que faz bem a toda a humanidade. Aí eu pergunto para você, o que é a humanidade? A humanidade é aquilo que nos faz homens e mulheres. A humanidade é um conceito interessante para seres humanos, porque só seres humanos podem ser humanos. Tudo bem, parece idiota o que eu estou dizendo, mas é a mais pura verdade. Um ser humano só é ser humano enquanto ele está em sociedade. Então, você sozinho é só você. Mas você só pode se entender ser humano na sua relação com outro ser humano. Você só vai ser um ser humano na sua relação com outro ser humano. Olha, eu sei que parece meio estranho, mas cola aqui comigo. Eu sou alto ou baixo? Eu sou gordo ou magro? Bonito ou feio? Cara, a pergunta não é essa. É comparado com quem? Eu sou alto? Comparado com a maioria dos meus alunos, eu sou realmente alto. Eu sou baixo? Comparado com a seleção brasileira de basquete, eu sou baixo. Eu sou gordo? Pô, comparado com um cara que tem 400 quilos, eu sou um palito. Comparado com um cara que tem 60 quilos, eu sou um rolete. Eu sou bonito? Sou. Isso aí, cara, gostei. Sou mesmo, sou lindão. Autoestima lá na puta que pariu. Então, quem vai me dizer o que eu sou? Quem vai me colocar os limites do ser humano? Quem vai me dizer o que é aceitável ou não na sociedade? É o outro. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender na nossa discussão política. O bem comum só existe quando nós estamos em sociedade. Muito bem. E aí é que vem o negócio. Para que uma sociedade funcione, ela tem que ter regras. E essas regras vão ser definidas pela moral, que vai dar a origem às leis, aos costumes e aos regulamentos. Soma isso há muito tempo e você vai ter todo um conceito de cultura. Olha só que interessante. Então, tudo isso aqui está relacionado com a política. De novo, a política pode nos tornar seres humanos. É a arte de governar, a arte de exercer o poder. Mas a política só vai existir dentro da nossa humanidade em busca de um bem comum. Para que exista o bem comum, é preciso que as pessoas vivam em sociedade. Dessa forma, essa sociedade vai ser regida por regras. Essas regras vão ser ditadas pela moral, que nada mais são do que as leis, costumes e os regulamentos de um determinado povo dentro de um determinado momento no tempo e do espaço. Isso vai gerar a nossa cultura. E aí, meu amigo, vai ter filósofo falando de política até dizer chega. Eu posso pegar, por exemplo, as ideias de Platão sobre democracia, no seu livro O Banquete, onde ele vai dizer que a democracia é a pior das formas de governo. No seu texto A República, ele vai dizer que dar voz ao povo é perigoso. Eu posso pegar, por exemplo, O Direito Divino de Governar, de Jean Bodin, onde ele vai dizer que da mesma forma que só existe um único Deus,
sob tal da criação, só existe um Deus no céu, só existe uma terra, então, portanto, só pode existir um rei sobre esta terra. E é interessante esse conceito de Jean Baudin, quando ele fala essa questão do político, porque ela legitima o poder do rei. Você não gosta do rei? Que pena, reclama com Deus. Você cortou a cabeça do rei, como a gente cortou a cabeça lá do Luís XVI na Revolução Francesa. Os franceses ficam parados olhando para o teto, assim, esperando Deus descer do céu, o anjo Gabriel descer do céu, com sua espada flamejante, tocar fogo em todo mundo. Tá na cara que não rolou, né? Então, Jean Baudin fala do direito divino de governar. Já Maquiavel é um caso à parte. Maquiavel ele vai fazer a primeira distinção séria das discussões políticas quando ele vai lançar a sua teoria de O Príncipe, que pode ser resumida basicamente em como chegar ao poder e como permanecer ao poder, como conquistar a glória para você e como fazer o seu estado, a sua cidade, a sua nação se tornar incrivelmente poderosa e próspera. Mas mesmo Maquiavel, ele já está pensando no bem comum, porque uma nação poderosa só serve enquanto o seu povo estiver bem, quando ela for resistente, quando ela for resiliente, quando ela for poderosa. Uma nação que não é nada disso, me desculpa, não serve para nada. Bom, então, para Maquiavel, a política vai estar resumida na frase: os fins justificam os meios. Isso é Maquiavel. Então, para se manter no poder, para chegar ao poder, para prosperar a sua cidade, o príncipe, ou seja, o governante, ele vai ter que fazer tudo que tiver ao seu alcance. Se ele tiver que mentir, ele vai mentir. Se ele tiver que vai roubar, ele vai roubar. Se ele tiver que fazer, seja lá o que for. Então, política é o que vai separar o animal social, humano, do nosso animal político, né? Porque a nossa vida em sociedade é uma vida regrada, mas a vida política é a vida da execução deste poder. E aí você pode estar pensando aí, enquanto você está tomando seu café aí na quarentena, Betão, assim, o que tem a ver esse negócio do poder? Bom, um filósofo-chave para a gente entender esse lance do poder é o Norberto Bobbio, é um filósofo italiano. Morreu agora, recente, 2014. 2014 não, 2004. E ele vai dizer o seguinte, que a ciência política ela está intimamente ligada ao poder, né? Essa ligação é enfatizada na definição dada pelos cientistas políticos Dwight e Abraham Kaplan em sua obra Poder e Sociedade, segundo a qual política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Outro filósofo que vai bater perna nessa história de poder é o Michel Foucault. Mas vamos deixar o Michel Foucault mais para frente. Aqui a gente está fazendo só uma introduçãozinha bacana, né? Então, assim, eu tenho vários tipos de poderes, várias formas de poder. Eu tenho poder econômico, eu tenho poder ideológico, eu tenho poder político. Mas qual deles é o poder mais poderoso? É o poder político, que ele é o único que garante o uso legítimo das formas de coerção social. O poder ideológico, o poder das ideias, valores e doutrinas é até legal. Ele é quase tão bom quanto o poder político. Quase tão bom. E o poder econômico, bom, é o poder financeiro, é o poder da grana. Vamos pensar assim, não sei se você já assistiu Conan o Bárbaro. Não o do Jason Momoa, mas o do Arnold Schwarzenegger, o primeirão, lá de 1982. Tem uma cena que é muito legal, eu vou ver se eu consigo colocar. Tem uma cena no filme que ele diz assim pro Conan, o vilão da história, que é o Thulsa Doom, ele diz assim pro Conan: quando eu era jovem eu ficava procurando o enigma do aço, porque eu achava que o poder estava na espada, na mão que impunha a espada. Não é. O poder está em controlar o coração das pessoas. Aí tem uma mulher em pé, lá na puta que pariu, num templo, e ele diz assim: venha minha filha, venha até mim, venha até mim. E a mulher pula lá de cima.
e morre. É óbvio que ela morre, não é? O cara cai na altura daquela, ela se fode. Aí ele diz assim: isso é poder. Come to me, my child. That is strength, boy. That is power. The strength and power of flesh. Isso aí é o poder ideológico. Poder financeiro, poder econômico. Eu poder comprar o que eu quiser. Mas o fato de eu poder comprar o que eu quiser não garante que a pessoa seja obrigada a vender. Já o poder político, não. Ele garante o uso legítimo da força física. Então, assim, você mora numa casa, eu quero comprar a tua casa. Eu tenho muito dinheiro, eu ofereço 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Você é obrigado a vender? Não, não é. Eu sou dono de uma igreja, eu tenho muito poder ideológico, eu peço para os meus fiéis encherem teu saco até você vender. Você vende para mim? Você é obrigado a vender? Talvez para se livrar da encheção de saco você até venda, mas você não vende. Olha onde é que está o pulo do gato. Eu sou o governador do estado. Eu sou o prefeito da tua cidade. E eu decido que eu preciso da tua casa para alguma coisa. Faço uma justificativa na lei, um projeto, tal. E aí eu vou, em nome do... Eu paguei, desculpa. Em nome do bem-estar social, eu quero a tua casa. Você vai ser obrigado a vender? Vai ser obrigado a vender, não tem conversa. Você vai ser obrigado a vender. E aí eu vou pagar o valor do Estado. Ah, Betão, e se eu não quiser vender? Eu deposito à força numa conta bancária jurídica e põe a polícia para tirar você lá de dentro. Se você resistir, a polícia vai te tirar na base da porrada em força progressiva. Então o poder político é o poder mais foda que tem. Mais foda mesmo. Vamos pegar mais um filósofo? Então, sim, justificam os meios. Na mesma linha, o homem é o lobo do homem. Essa frase é do Hobbes, está na mesma linha do Maquiavel. O Maquiavel ele acreditava que o governante tinha que governar, o Hobbes acreditava no direito divino de governar. Ele achava que apenas um poder absoluto poderia controlar a sociedade, então esse poder absoluto repousa nas mãos do rei. Então ele vai dizer que o homem é lobo do homem. O que significa isso? Nós somos livres. O homem nasce livre, livre para passar fome, livre para sofrer, livre para lutar pela sua sobrevivência. Mas quando ele entra em sociedade, ele abre mão de parte da sua liberdade e passa a viver protegido. Então, para Hobbes, eu estou trocando minha liberdade por proteção. E quem vai receber essa liberdade que eu acabei de abrir mão? O rei. Portanto, ele vai poder fazer o que diabo ele quiser. Na mesma linha argumentativa, eu tenho Francis Bacon. Francis Bacon é foda, meu irmão. Francis Bacon é foda. Ele vai dizer que saber é poder. Quanto mais você sabe, mais poder você tem. Cena muito legal, vou tentar colocar ela aqui, onde a gente vê que saber é poder, mas que no final das contas, poder é poder. Bom, famílias importantes geralmente esquecem uma simples verdade. Eu descobri. E que verdade é essa? Que conhecimento é poder. Prendam-no. Cortem sua garganta. Parem. Esperem. Ai, eu mudei de ideia. Podem soltar. Afastem 3 passos. Virem de costas. E fechem os olhos. Poder é poder. Eu estou pegando aqui John Locke. John Locke ele vai lançar uma teoria filosófica muito interessante, que é a teoria da tábula rasa. A tábula rasa diz que nós nascemos uma folha em branco e à medida que vamos vivendo, vamos escrevendo nessa folha em branco. Então não tem sentido para nós aceitar, simplesmente por aceitar as tradições que nos colocam. Então John Locke vai ser o primeiro filósofo a nos dar uma ideia, uma crítica ao absolutismo
baseado na nossa liberdade individual. Né? Se sou eu que escrevo a minha própria vida, se eu que escrevo a minha própria história, por que eu tenho que me submeter a um rei? Né? Por que eu não posso eu ser o rei? Ou por que eu não posso escolher outra pessoa para ser o rei? E aí é que vem um outro filósofo, e esse sim, bem pesadinho, ele é usado na maioria das grandes revoluções do mundo, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele, no seu livro O Contrato Social, ele vai dizer que o homem ele precisa realmente de um governo, mas o rei ou o governante deve ser um... Esse S ficou horrível. Servo. O rei, ou o presidente, ou o governador, ele só existe enquanto ele me governa, enquanto ele está em busca do meu bem-estar. A partir do momento que ele larga disso, eu posso meter o pé na bunda dele. Olha que ideia bacana, cara. E que evolução no pensamento. Mas aí ainda temos mais um, que é o Montesquieu. E o Montesquieu vai dividir o poder em 3. Montesquieu. Ele vai dividir o poder em 3. Executivo, legislativo, judiciário. Ora, Betão, por que dividir o poder em 3? O poder nas mãos de uma pessoa só é extremamente viciante. Ele é extremamente corrupto. Ora, vamos pensar um pouquinho. Se você tivesse todo o poder, vamos supor, do super-homem, você ia vestir um pijama com uma cueca vermelha por cima de tudo e ia sair por aí voando, salvando o mundo? Ah, meu amigo, você não ia mesmo. Era bem capaz de você dominar o mundo, e qualquer pessoa que não se curvasse para você, você torrava com um raio de fogo. Tem um filme que saiu agora, um desenho animado, The Red Sun, o Filho Vermelho, que aconteceria se o super-homem tivesse caído na União Soviética durante a Guerra Fria, em vez de ter caído no Kansas. Acho que vale a pena a gente assistir. Você não está fazendo nada nesse período de pandemia, dá uma assistida, para você entender bem o que eu estou falando. Então, quando eu divido o poder em 3, eu estou tirando desse poder, eu estou tirando o poder absoluto desse poder, porque o poder corrompe. O poder absoluto, nas mãos de uma pessoa só, corrompe absolutamente. Mas se eu divido o poder em 3, a chance de corrupção é menor. Coitado do Montesquieu, não conhecia nada do Brasil. Bom, eu acho que eu já falei um bocadinho de coisa para a gente começar a nossa discussão filosófica. Então, aqui nos comentários deste vídeo, não no YouTube, pelo amor de Deus, não me comenta isso aqui no YouTube. Se quiser comentar no YouTube que o vídeo é legal, que o vídeo é bacana, fica à vontade. Se quiser que não gostou também, pode falar. Mas olha como é que você vai responder essa atividade. Pare e preste atenção. Eu vou jogar esse vídeo no Google Classroom. E o Google Classroom funciona como se fosse um Facebook da vida. Tu pode comentar embaixo. Então, terceiro ano, você vai comentar. O que é que você achou desse vídeo? 1. O que é que você achou desse vídeo? 2. Na tua opinião, o que é política? Pesquisa livro, pesquisa internet, arranja uma definição para ti. Escreve lá, 2, 3 linhas no máximo. E finalmente, 3. O que é poder? Beleza pura? É isso, galera. Vejo vocês assim que der. Beleza? Um abraço. Betão ama vocês.